noite aos nossos telespectadores, começando agora o Comunicando Atualidades. Conforme prometido, gravando direto do Congresso Nacional do Movimento O Sul é Meu País, aqui de São Sebastião do Caí, terra da bergamota, e estamos com o Emerson Lemes, nosso amigo, contador, lá de Londrina, Paraná, tesoureiro do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, IBDP. Hoje, graças a Deus, meu amigo Juarez Sartori já está aqui na mesa conosco e muito vai nos auxiliar nesse dia. Prezados telespectadores, eu acho que estamos vivendo um momento muito especial, que é aqui em São Sebastião do Caí, nesse grande Congresso Nacional do Movimento O Sul é Meu País. Agora nós vamos falar com essa gravação que foi feita em São Lourenço do Sul, na beira da lagoa, cidade, uma das princesas da lagoa, da Costa Doce do Rio Grande do Sul, com um grande amigo nosso, diretor jurídico do Movimento O Sul é Meu País, o nosso amigo Adelar Rosim. Estamos aqui em São Lourenço do Sul com o Adelar Rosim, coordenador da mesorregião da Costa Doce do Movimento O Sul é Meu País, para falar um pouco de como está a situação do movimento aqui na região e em São Lourenço. Pode falar, Adelar. Bem-vindo, Ivan, doutor Ivan, meu colega. Somos aí colegas juristas do movimento, né? Voluntários. E eu também, como voluntário jurídico, também sou um dos membros da Comissão Municipal de São Lourenço, dessa maravilhosa região aqui que vocês estão vendo, na beira da laguna, a maior lagoa do mundo, né? Entre o Biopampa e o Pampa, é a Costa Doce, também conhecida, para falar para vocês um pouquinho nosso sentimento aqui de sulista, de libertacionários, né? Nós temos aqui o orgulho de morar na cidade onde Garibaldi frequentou muitas vezes, né? O nosso movimento traz uma luz de esperança muito forte, uma luz de esperança de liberdade que as pessoas querem, uma luz de esperança de autodeterminação, de independência, e uma luz de esperança de poder ter uma casa, um local para ter trabalho sério para criar nossos filhos, criar família num ambiente seguro. É isso que as pessoas querem, nada mais do que isso, né? Então não nos acusem de serem separatistas. Nós somos, além de querer a separação, nós queremos mais a liberdade, mais a independência. Então, na verdade, esse é o meu sentimento, de ser livre e independente das amarras, dessa imposição, dessa escravidão que hoje nós vivemos, né, doutor Ivan? E cumprimentos pelo programa de vocês, né? Acho que esse espaço democrático, ele está vindo em boa hora. Os telespectadores do canal estão de parabéns. Espero que continue prestigiando, continue com mais força apoiando o canal da NET, né? Porque é esse espaço que o povo precisa. Muitas vezes a grande mídia não consegue, né? Não consegue, por motivos A, B ou C, não consegue expressar, não consegue dar esse espaço para a população. E hoje a sociedade ela ambiciona dois pilares, que é a proteção do habitat e a reformatação da democracia. O que nada mais é que nós estamos fazendo? Nós estamos buscando a democracia direta. Nós queremos a democracia direta. Nós estamos aprendendo, né? Aprendendo a exercitar ela no plebiscito, né? No voto na urna. Né? É um exercício de democracia isso, democracia direta. Poder ir lá no dia 7 de outubro agora e votar sim ou não por um novo país. Isso aí é democracia direta, minha gente. Outra forma de democracia direta é assinar. Eu assino, eu quero uma lei que autorize um plebiscito oficial. Eu assino, eu quero um país diferente, eu quero um país formado por os 3 estados do sul, eu quero integração cultural, eu quero viver num lugar que eu possa ter a certeza que o meu trabalho honesto será reconhecido. Porque hoje, doutor Ivan e telespectadores do canal NET, hoje quem está sendo prestigiado são os corruptos. Hoje os corruptos são premiados. Inclusive nós temos muito na baila o termo delação premiada, como se fosse um prêmio, né? É um prêmio. Então, se eu roubei menos que o outro,
eu posso ser premiado por isso, né? Uma situações absurdas que a gente não imagina, né? Você premiado por roubar menos ou mais que o outro. E aí eu consigo colocar o outro na cadeia, eu fico livre, e aí a metade vai para a cadeia, a outra metade não vai. E quando vai para a cadeia, ainda vem a famosa prisão domiciliar, que hoje é um espetáculo, né? Os caras estão vivendo aí nas prisões domiciliares, com esse país aí com palácios, né? E não dá para chamar de prisão domiciliar, né? Na verdade é um prêmio domiciliar, né? Por ter nos assaltado e ter nos sangrado, né? Porque é um sangramento da população, é um sangramento diário, uma sangria diária do povo sofrido, né? Na saúde, na educação, na segurança. Então não dá mais, né? Basta de Brasília, né, doutor Ivan? Basta de Brasília, e nós sim queremos um país no Sul, um país melhor, com certeza melhor, porque nós temos cultura para isso, né? Por isso que eu digo, não somos nem mais nem menos que ninguém, nem piores nem melhores que outros povos, apenas somos diferentes. Por que diferentes? Amamos a liberdade, amamos a independência e o trabalho honesto. Muito obrigado. Mais uma pergunta dela antes da despedida. Aqui em São Lourenço está bombando. Nós fizemos um evento esses tempos ali no Sobrado, Casa das 7 Mulheres, com uma presença muito boa de público. Maciça. Tá? Realmente, a população está imbuída. Na última plebiscito não oficial, no ano passado, nós tivemos 95%. Pelo sim. 95%. Então, e uma boa manifestação populacional nas urnas, temos bastante gente. Peso muito grande, inclusive dá inveja para os maiores institutos de pesquisa do mundo, né? O nosso índice de aprovação aqui é muito maior que em relação a outros institutos de pesquisa, como conhecidos aí, como Datafolha, enfim, é um número muito maior, né? Porque o índice de pesquisa oficial ele requer um percentual mínimo de pessoas, 1000 pessoas, nós conseguimos muito mais pessoas que vieram votar, então, na verdade, hoje nós temos realmente um referencial, as pessoas querem o sim, e nós estaremos de novo reafirmando esse ano nas urnas o sim. E ano que vem o plebiscito oficial por força de lei de iniciativa popular. Por isso que o Fincando a Bandeira começa por São Lourenço do Sul, a nossa joia, a nossa princesa da Lagoa. Terra em que Garibaldi colocou os barcos na água, terra da Casa das 7 Mulheres, terra em que parte da Revolução começou. E, como a gente costuma dizer lá, estamos aqui em São Lourenço para quê? Para dizer, basta de Brasília, o Sul é meu país! Mas agora, meu amigo Emerson, tudo bom? Cara, prazerzaço estar aqui com vocês, meus grandes amigos Juarez e meu amigo Ivan. E com cada um de vocês que estão nos escutando, nos assistindo, pra gente trocar uma ideia sobre Previdência. É um assunto que me empolga demais, eu sou apaixonado por esse tema e a gente vai conversar bastante sobre isso. Então, vamos lá. Assim, ó, a primeira pergunta que eu quero fazer. Eu não quero que a gente faça aquela discussão só, tá errado, não tá errado. A gente sabe que essa reforma que tá aí tá errada, mas alguma reforma tem que ser feita. Nós conversamos bastante sobre isso já. Me diz assim, na tua opinião, qual é que seria uma reforma saudável que a gente poderia fazer para a Previdência Social e que não prejudicaria a nós aqui do Sul? Olha, eu sei que ela serve para o caso de um novo país, que é o que nós queremos, mas também serve de sugestão aí para o pessoal aí de cima do Brasil, quem sabe eles se antenam para isso. Bem, nós temos uma série de pontos a ponderar quando falamos de Previdência. Primeiro que foi instituído no Brasil um sistema de previdência solidária. Isso significa que uns pagam pelos outros. É um sistema de solidariedade. Então, quando você faz a tua contribuição previdenciária, quando o teu empregador desconta a contribuição previdenciária no teu salário, esse dinheiro não fica guardado para a tua aposentadoria. Ele já é usado para pagar a aposentadoria de uma geração anterior. Eu brinco dizendo que eu pago contribuição para sustentar a pensão da minha mãe e torço para minha filha ter um bom salário, senão eu não vou me aposentar. Porque a geração dela é que vai pagar a minha aposentadoria, a minha geração está pagando a aposentadoria da geração anterior. Se tu me permite um corte, sim, isso é uma coisa interessante. Antes da lei Eloy Chaves, lá de 23, antes de se pensar numa previdência social, os filhos sustentavam os pais. E parece que a previdência nasceu exatamente com esse viés. Pois então, no início não. Lá na Eloy Chaves era um sistema de capitalização. A gente contribuía, o dinheiro ficava investido
para voltar para a aposentadoria da própria pessoa que contribuiu. Agora, com o sistema que nós temos desde a década de 60, foi quando entrou o sistema de repartição simples, que é esse pacto entre gerações, sistema de solidariedade, volta a ideia dos filhos sustentarem os pais, é fato. Só que aí tem uma coisa estranha. Se quem vai pagar a minha aposentadoria é a minha filha, por que que a minha aposentadoria é calculada com base nos meus salários e não nos salários da minha filha? Se é ela quem vai sustentar. Então nós temos umas questões muito sérias a discutir. Se quem vai sustentar meu benefício não sou eu, por que que assim é calculado em cima do meu salário e não em cima do salário de quem vai sustentar meu benefício? Isso é um problema. Sim, essa é uma falha, um furo no sistema violento. Ele funciona se nós temos uma natalidade alta e se nós temos um ciclo de crescimento econômico grande. Mas e agora? Com a diminuição da natalidade? O brasileiro, na década de 80, tinha em torno de uma média de 4, 5 filhos por casal. Hoje nós estamos com 2 e reduzindo. Olha, bom, primeiro de novo, eu questiono esses números. Que bom. Por que eu questiono esses números? Se realmente nós tivéssemos menos natalidade hoje, estaria sobrando vaga em creche e não faltando. Não falta vaga em creche todo ano? Falta. Não falta vaga na escola, no ensino fundamental todo ano? Mas será que as vagas das creches subiram na mesma quantidade? Ou elas ficaram estacionadas? Não, peraí. Ainda que elas tivessem ficado estacionadas, se nós temos menos crianças hoje, teria vaga em creche. Mas, doutor Emerson, eu acho que é importante nós colocar isso, mesmo tô discordando. Sim. Pelo último levantamento do IBGE, realmente, o Rio Grande do Sul é um dos estados do Brasil onde a natalidade baixou mais. Nós já estamos no 2 filhos por casal, baixando. Já está chegando a 1,8 filhos por casal. Sartori, tem uma coisa. A geração que está chegando aí, a nossa geração foi educada para ter pouco filho, porque era muito caro ter filho. Então a gente tinha que ter menos filho para aguentar sustentar. Aí vem uma geração nova, e essa geração nova que está aqui é paz e amor. Essa geração atual não está tão preocupada em acumular, em ter dinheiro, está muito mais preocupada em ser feliz. E essa nova geração já está pensando em ter mais filhos. A minha filha não gosta muito da ideia, mas o meu genro quer 5. Ele quer 5 filhos. A geração que está chegando aí já é uma geração que está pensando em ter mais crianças. Então, na verdade, a Previdência fala muito, nós estamos vivendo um bônus demográfico, ou seja, nós estamos na melhor fase de produtividade e que isso tenderia a cair. Só que eles não estão contando com essa nova geração que está entrando no mercado e que está querendo ter mais filhos. Logo, o bônus demográfico não tende a diminuir como tem sido dito pelos técnicos. E tem um outro detalhe, a maioria dessas estatísticas feitas pelo IBGE são a partir da PNAD. O que é a PNAD? A Pesquisa Nacional de Domicílios. A Pesquisa Nacional de Domicílios avalia 9 grandes regiões do Brasil. Região metropolitana de Porto Alegre, de Curitiba, de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e outras 9, Manaus, eu sei que está nessa lista também, não me lembro quais são as outras 3. Eu não moro em nenhuma dessas regiões. Eu não estou sendo avaliado pela PNAD. O censo apurado pelo IBGE traz números completamente diferentes dos números da PNAD. Mas o governo usa a PNAD para fazer pesquisa. Só para um número para chamar a atenção. Na PNAD 2015, tem 7,9 milhões de idosos a mais do que no censo. E 5 milhões a menos de jovens do que no censo. Eu vou confiar no censo ou vou confiar na PNAD? O censo, o IBGE foi na casa de todo mundo, Brasil inteiro. Inclusive chegaram na casa de um amigo meu, bateram, ele atendeu. Aí perguntaram para ele, o senhor mora sozinho? Tem irmãos? Tenho 9 irmãos. Todos vivos? Não, eles trabalham, vivo sou eu. Mas o censo é feito a cada 10 anos. E nos anos seguintes, o censo é atualizado com as informações de cartórios, nascimentos e óbitos registrados nos cartórios, ok? Então eu tenho um número muito mais próximo da realidade. A PNAD é feita em apenas 9 grandes regiões, distorcida, e é essa distorção que o Estado usa para fazer suas estatísticas. Logo, eu não posso confiar nos números apresentados pelo Estado, ainda que apresentados pelo IBGE. Mas o Rio Grande do Sul está passando por isso. Será mesmo? Será que essa realidade que a gente está vendo dentro do prédio, dentro do condomínio, dentro do bairro? Eu vou te contar um pequeno exemplo, muito rápido. Minha família. Minha mãe
teve 10 gravidez, somos 8 irmãos, todos casados, só uma irmã minha que tentou chegar perto da minha mãe, teve 6 filhos, os outros 7, só 2 filhos por casal e já encerraram. 2 filhos é o suficiente. A minha família é um exemplo. Isso é a nossa geração. Mas 2 filhos é suficiente para manter a população do mesmo tamanho. Mantém uma cultura, só mantém a cultura. Que hoje está estável. A gente manter nessa condição está maravilhoso. Porque hoje é haver um decréscimo. Pois é, mas a tendência é que não haja. Mas a tendência é que não haja um decréscimo, que volte a haver um acréscimo. Bom, de qualquer maneira, Emerson, uma coisa é certa: as pessoas estão ficando mais tempo vivas. Sim, nós temos a longevidade está aumentando, a sobrevida está aumentando. Portanto, a previdência tem que se preocupar com isso, claro. Hoje nós temos no Rio Grande do Sul 1.300 pessoas com mais de 100 anos. E é maravilhoso. E aumentando. O que é maravilhoso. Então, há uma preocupação nesse sentido. Sim. Então, de qualquer maneira, mesmo que o sistema de repartição simples funcione, há uma forma de fazer algo melhor. Aí entra outro ponto. Assim. Aí entra outro ponto. O legislador foi muito inteligente em 88, na Constituição, ao criar não um sistema previdenciário, um sistema de seguridade social. É um sistema que atende às necessidades previdenciárias, às necessidades assistenciais e às necessidades de saúde, representadas pelo SUS. Um único sistema amplo de previdência, assistência e saúde. E esse sistema amplo é sustentado por uma base tributária ampla também. As pessoas costumam pegar, e o governo gosta muito de fazer isso, pegar contribuições sobre folha de salário, despesas de previdência, não fecha a conta. Mas essa conta não foi feita para fechar mesmo. Justamente por isso que se criou um sistema mais amplo, pegando previdência, assistência e saúde, colocando numa cesta só um único orçamento que é composto por tributação sobre folha de salário, sim, mas também por contribuições sobre faturamento, sobre o lucro. Quando tem que tributar o lucro das empresas, já é tributado. E a contribuição social sobre o lucro líquido vem para a Seguridade Social. As loterias contribuem para isso. Os times de futebol, os patrocínios de time. Quando você vê uma propaganda bacana estampada na camisa do teu time, 5% daquele patrocínio veio para a Seguridade Social. Vê que jogo de futebol, lá pelos 30 minutos do segundo tempo, eles anunciam o público e a renda. Por quê? 5% daquela renda vem para a Seguridade Social, para a Previdência, Assistência e Saúde. Então vejam, criou-se um sistema bem mais amplo, muito inteligente, que se houver uma melhoria na condição econômica, a arrecadação sobre o faturamento sobe, a tributação sobre o lucro sobe, e o sistema está todo protegido. Previdência, assistência e saúde. Além disso, a evolução da nossa sociedade pode e deve levar a uma melhoria nas condições de saúde, ou deveria pelo menos. Haver mais investimentos na área de saneamento básico, por exemplo. Há uma pesquisa que diz que cada R$1 investido em saneamento básico, R$5 se economiza na saúde. Então, se eu invisto mais em saneamento básico, eu preciso de menos dinheiro para a saúde, e como saúde está no mesmo orçamento da Previdência, sobra dinheiro para pagar a aposentadoria dos meus velhinhos de mais de 100 anos. Onde está o problema do sistema? Não tem. Problema no sistema, o real problema no nosso sistema hoje, que o governo está desesperado para resolver, é que em 94, quando o Plano Real nasce e resolve o problema da inflação no Brasil, a ideia que se tinha não era apenas de controlar a inflação. Falava-se, nós temos um Estado muito pesado, um Estado inchado, um monte de empresa falida, e o povo brasileiro não pode dar conta disso. Nós temos que vender esse monte de empresas, vamos privatizar tudo. Aquela onda privatizacionista que veio nos anos 90. Só que aquelas empresas estavam sucateadas, ninguém ia comprar aquele lixo. Eu falei, a gente precisa de grana para primeiro limpar essas empresas, sanear isso e depois vender. O que fizeram? Dinheiro para isso também não tem. Vamos tirar 20% da arrecadação da Seguridade Social, jogamos aqui para o orçamento geral e com esse dinheiro a gente faz o saneamento das empresas. Deu-se a isso o nome de Fundo Social de Emergência. Ia durar 2 anos. Em 2 anos a gente privatiza tudo, resolve o problema e para de tirar dinheiro da Seguridade de novo. Só que, claro, no Brasil as coisas são lentas. Não conseguiram limpar tudo em 2 anos. Aí, em 96, mudam o nome para Fundo de Estabilização Fiscal. E vamos continuar tirando 20% daqui para o programa de privatizações. Passa mais um tempo. Em 2001, ainda governo Fernando Henrique, quem começou com isso foi Itamar Franco, é bom que se registre. Itamar cria o desvio. O Fernando Henrique prorroga, mudando de nome. Depois, em 2001, ele prorroga de novo.
vamos prorrogar até 2006. Aí já não era muito para privatizar, era muito mais para, gostei de usar esse dinheiro. Esse dinheiro era de previdência, assistência e saúde. Ah, mas eu gostei de usar essa grana, foi legal eu ter isso no meu orçamento. Não vou mais parar de desviar. Ou, pelo menos vou manter o desvio até 2007, para ser exato. Em 2007 acabava o desvio, aí, o presidente da República já era o Luiz Inácio, e o companheiro resolve prorrogar de novo até 2011. Prorrogou com outro nome, com a desvinculação de receitas da União, 20% daquela grana. 2011 acaba, ufa. Aí o presidente era Dilma. Dilma manda uma mensagem para o Congresso Nacional falando, eu ainda preciso desse dinheiro. Está lá na exposição de motivos, não sei quem está falando, na mensagem enviada ao Senado. Eu preciso desse dinheiro para obras da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Talvez ela tivesse dito assim, eu preciso desse dinheiro porque precisando desse dinheiro eu posso usar o dinheiro que eu preciso para fazer com que a obra seja precisada. Não é de duvidar, a redação típica dela, né? Bem, prorrogou-se até 2015 o desvio. 2015, ufa, acaba. Aí, durante 2015, ela de novo apresenta um pedido para o Congresso Nacional de prorrogação com aumento. No meio do caminho ela cai, assume o Temer. Golpe, não vou entrar nessa discussão. Mas ele mantém a ideia dela, prorrogam até 2023 esse desvio e aumentam para 30% e não mais 20%. Peraí, se eu tenho um problema, eu estou tirando dinheiro de onde tem, e aí eu falo que tem problema, é muito mais fácil, né? A Previdência está quebrada, se continuar assim, 2060 não vai ter dinheiro para nada. Claro, eu estou tirando dinheiro do negócio, eu não posso tirar. Continuar desvinculando, daqui a pouco vai acabar as bergamotas. Daqui a pouco eu não tenho mais nada aqui. E aí, como é que eu vou sustentar? Realmente vai ficar insustentável. Então vejam que o problema é outro. O problema não é o envelhecimento. O problema é que o governo está tirando dinheiro de onde não deveria tirar. Ou seja, o problema não é o golpe na Dilma, é o golpe na Previdência. É o golpe que começou lá em 94 com o Itamar Franco. Não, começou tirando para construir Brasília. Ah, sim! Se a gente for voltar lá no passado, eu tenho um relatório publicado pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social em 65, mostrando que só em 65 o sistema previdenciário investiu 40 bilhões de dinheiro da época na construção de Brasília, em imóveis construídos em Brasília. Mas eu defendo o Juscelino. Eu defendo, porque se deixassem ele voltar, ele queria fazer 5 anos de agricultura para 50 anos de fartura. Ele queria pagar o dinheiro da Previdência e transformar o Brasil no celeiro do mundo. E eu acredito que ele faria mesmo, porque ele era audacioso para isso. Mas não vem ao caso aqui. Não vem ao caso. O que vem ao caso não aconteceu, né? O que vem ao caso é que ele demonstrou o caminho e quando veio a dita redentora, eles transformaram o IAPTEC, IAPT e IAPTT. Tudo em INSS, tudo em INSS e vem a nós o dinheirinho. E o que é importante para nós, não sei, doutor, e você a gente vai falar ainda nesse bloco, mas é importante que o telespectador que está nos assistindo agora entenda. Para toda essa nossa conversa, toda essa exposição do doutor Emerson, para quê? Porque aonde nós queremos chegar? Nós temos uma preocupação quando a gente vai nas rádios, a gente vai dar outras entrevistas, vai falar num público, a primeira pergunta que eles fazem: como que vai ser a minha aposentadoria nesse novo país que vocês estão falando? Como nós estamos falando aqui de um Congresso Nacional do Movimento Sou Meu País, que quer construir uma nova nação, como que vai ficar? Como que vai ser minha aposentadoria? Eu vou perder? O que vai ser? O que vocês estão planejando para isso? E eu sei que tu é do Grupo GESUL, Grupo de Estudos do Sul, que é um grupo do movimento onde se pensa que tipo de vida nós vamos ter. Sim, uma das grandes preocupações do GESUL é em redução da carga tributária. Porque o Brasil cobra tributo demais. Aliás, o Brasil tem um sistema de arrecadação tributária maravilhoso, é um dos melhores do mundo. O que não se sabe é usar o dinheiro. Mas arrecadar a gente sabe que é uma beleza. Já vi umas malhas finas assim de assustar, de coisas de... Engraçado, né? Pega o recibinho do dentista na malha fina e não pega os 51 milhões no apartamento que acharam esses dias aí. Mas isso é pequeno detalhe. Nós temos um sistema tributário pesadíssimo que tem que ser diminuído. O problema é que uma parte desse tributo é necessária justamente para sustentar a Previdência, a Seguridade. Então, o que nós vimos estudando no âmbito do GESUL para propor para o novo país? Isso, Emerson, nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas antes do Emerson continuar, nós temos uma palavrinha do fundador do movimento, Celso Deutscher, que nós entrevistamos agora há pouco, e eu gostaria que vocês ouvissem o Celso sobre a expectativa para esse congresso e o que pensa o Movimento Sul é Meu País. Bom, estamos aqui com o Celso Deutscher, que é um dos fundadores do movimento O Sul
é meu país, é um dos doutrinadores do movimento, podemos dizer assim também, tem algumas coisas escritas sobre isso. E nós gostaríamos de saber a visão dele sobre esse congresso, como é que está se realizando, se está dentro das expectativas, e um pouquinho sobre o Plebissul, que acontece agora 7 de outubro. O congresso, graças a Deus, foi um sucesso do ponto de vista, porque nós tivemos aqui quase 150 cidades que passaram no São Sebastião do Cari e dos 3 estados, né, o que é mais importante. Então o congresso, para mim, ele atingiu todos os objetivos, do meu ponto de vista. Quanto ao Plebissul, se Deus quiser, esse ano nós vamos atingir quase 80% das cidades. Tem um significado enorme, né? Ano passado nós consultamos mais de 500 mil de pessoas. Esse ano eu creio que a nossa grande meta, que é atingir 1 milhão de pessoas, nós vamos conseguir. Muito bem. Então, pessoal, 7 de outubro é uma data importante para o Plebissul e para a assinatura do projeto de lei de iniciativa popular. E o Celso é nosso convidado, quando tiver mais tempo no Rio Grande do Sul, de gravar um programa inteirinho conosco para o Comunicando a Atualidade. Obrigado, Celso. Ouvimos a palavra aí do Celso. Pois então, o GESUL vem pensando muito, como eu estava falando antes, sobre tributo, carga tributária muito alta, tem que reduzir, uma parte desse tributo é de responsabilidade, necessário para o sistema previdenciário como é hoje. Só que a minha ideia, e que eu venho propondo ao GESUL, não significa que isso vai ser aplicado, mas a ideia que eu venho colocando em discussão é que o sistema previdenciário tem que ser em regime de capitalização. O que é regime de capitalização? A contribuição da pessoa está sendo feita e ela tem que ser armazenada, aplicada, investida para quando ela for se aposentar a contribuição voltar para ela, aquilo que ela pagou voltar para ela. A maioria dos sistemas previdenciários sólidos que nós temos no mundo funcionam assim. Tá? Nós temos exemplos bons, exemplos ruins desse jeito. Temos exemplos bons e exemplos ruins da repartição simples, como é o caso do modelo brasileiro. O modelo chileno é assim. As aposentadorias no Chile estão horríveis, mas o sistema está sólido, está rico, que é uma beleza. Então o que houve de falha no Chile? O plano de benefícios foi mal feito. Tem chileno vivendo hoje com aposentadoria de $100. Isso é ridículo. Mas o sistema previdenciário chileno é forte pra caramba. O país hoje está rico, o Chile está se desenvolvendo cada vez mais, porque tem um bom saldo no seu sistema previdenciário. Significa que previdência é investimento para o país. O que eu entendo? Nosso sistema aqui tem que ser em modelo de capitalização, porque ele acumula. Mas nós temos que ter um sistema híbrido. Essa é a minha visão. Uma parte de repartição simples, porque nós temos uma categoria de benefícios previdenciários que são os benefícios por incapacidade. É a pessoa que sofre um acidente e não pode trabalhar, fica doente e não pode trabalhar. Como é que eu vou sustentar a aposentadoria dessa pessoa se ela não contribuiu o suficiente ainda? O cara contribuiu durante um ano. Ele acumulou lá de contribuição o equivalente a um salário dele. Eu consigo pagar um mês de afastamento só desse cara. Então eu tenho que ter um sistema paralelo de repartição ainda, com um tributo à parte, para custear isso, para custear esses benefícios. Só que eu também tenho que ter uma arrecadação que vai sustentar os benefícios que já foram concedidos. Porque vamos lá, meus amigos, faz de conta que amanhã nós nos separemos do Brasil. Vocês acham que o Brasil vai continuar pagando a aposentadoria do povo aqui do Sul? Claro que há a pretensão de se fazer um grande acordo, na negociação isso viria... Que é um pouco daquele assunto que nós falamos nos bastidores ali. Sim, claro, mas eu não posso trabalhar com a expectativa de que o Brasil vai continuar pagando as aposentadorias dessas pessoas. Vai continuar pagando a pensão que a minha mãe recebe. Não, nós aqui no Sul vamos ter que custear a pensão da minha mãe. Porque o Brasil hoje está sustentando isso. Brasil, via de regra, né? São tributos que nós pagamos que vão para lá e voltam para a pensão da minha mãe. Como só, não querendo lhe interromper, doutor Ivan, eu estava dizendo para o doutor Emerson ali, antes de nós entrarmos no ar, que existe um grande crítico, um estudo, que eu não tenho aqui, não tenho como comprovar para nós televisões, mas é um estudo de uma pessoa que me falou, tem muita credibilidade. Ela disse que o que vai para Brasília só de dinheiro, só para pagar os aposentados funcionários federais, públicos federais, é 5 vezes mais do que o que é usado para pagar. Então, esses 80% ficam perdidos
lá por Brasília, a gente não sabe o que é feito dele, então eu acho que nesse modo... Só de não ir para Brasília sobraria esse dinheiro. Já sobraria, que tipo Mas de... eu faço um questionamento, porque na verdade a relação com a Previdência Social, ela mais do que legal, ela é contratual. Sim. Eu me lembro muito bem que eu tinha até uma vizinha que recebia uma aposentadoria do pai dela, que lutou na Primeira Guerra Mundial na Alemanha, e a Alemanha pagava regiamente essa pensão. Sim. Nós que nos separaríamos, nós temos, minha mãe tem um contrato de previdência com o governo brasileiro, ele seria obrigado a manter esse Aí há contrato. uma discussão, doutor Ivan, que o senhor vai entender bem mais do que os nossos telespectadores. É questão contratual. É que não há sinalagmaticidade nessa contratuação. Esse é o problema. Nós não temos um contrato sinalagmático com a Previdência. Esse contrato é um pacto de Explique gerações. essa palavra um pouco difícil. Rapaz, eu tentei aprender o significado dessa palavra numa pós-graduação inteira. Nós não assinamos um contrato com a Previdência formalmente. Mas contribuímos com carnês, Nós com carteiras de trabalho, sim, que são provas. mas nós contribuímos para um sistema solidário. Por isso que eu falei que aí o ideal é que o sistema seja de capitalização, porque daí eu contribuo para mim. Sim. Na verdade, contribuo para todo mundo. Há uma questão mista, um sistema de capitalização para as aposentadorias e um sistema de repartição simples para os benefícios por incapacidade, não sei se a gente poderia para chamar as pensões. de um sistema de captação simples, mas um sistema de seguro. Sim. Seria uma securitização. Mas a securitização é repartição simples. Sim, mas eu acho que em qualquer uma das duas coisas, o que é fundamental é que o sistema de capitalização seja feita não por uma autarquia, porque a autarquia, o dinheiro vai para o mesmo buraco, mas talvez por uma empresa pública ou por um sistema de contratação em que o dinheiro não passe pelo caixa do Estado. E a securitização também. Pensando em Brasil, já que a ideia inicial é a gente conversar para a solução para o Brasil também, eu penso que isso deveria funcionar administrado pela Caixa Econômica Federal. Não se entregou o FGTS para a Caixa Econômica Federal e funciona? O governo não bota a mão no FGTS. Os programas que usam recurso do FGTS são programas previstos em lei, por exemplo, Minha Casa Minha Dívida usa recurso do FGTS. Ok? Está previsto em lei o uso desse recurso, ele vai para o Minha Casa Minha Dívida, mas ele volta para o FGTS para amanhã ou depois o trabalhador demitido poder sacar o seu fundo. Tranquilo, funciona, a Caixa Econômica administra bem. Não sou fã da Caixa Econômica enquanto serviço bancário, mas em administrar recurso público de responsabilidade dela, funciona muito bem. Então eu penso que um sistema previdenciário no Brasil, administrado pela Caixa Econômica, funcionaria, não teria os desvios que tem, não teria os desmandos que tem, e a coisa andaria muito melhor. No Sul, trazendo para nós, teríamos que criar alguma coisa nesse sentido. Ou transformar o Banrisul nisso. Transformar o Banrisul nisso, ou usar uma estrutura. Ou as cooperativas de crédito, que é um grande know-how do Sul. Hoje nós estamos num mundo globalizado. Temos tantos sistemas bons pelo mundo que dá pra gente copiar, entender. A questão da capitalização, como o mundo faz essa capitalização. Sim. Mas só aquele estudo que tu fez a respeito dos percentuais. Pois então, no sistema de capitalização, hoje, se a pessoa, o trabalhador, contribuir com 3% do seu salário, o empregador dele contribuir com outros 3% do salário, e essa pessoa contribuir para a Previdência continuamente por 35 anos, e eu aposentá-la pela média salarial que ela teve em todo esse período, eu consigo pagar a aposentadoria para ela por toda a sobrevida dela. O estudo que eu fiz foi da seguinte maneira: eu peguei alguém que tenha contribuído por 35 anos para trás, peguei sempre contribuições no teto, para poder ficar num nível razoável. Sempre contribuiu pelo teto da Previdência. Eu aposentei o cara pelo teto da Previdência. Aposentei ele hoje. Aquele dinheiro que ele pagou todos os meses, 3% dele, 3% do empregador, eu atualizei pelo INPC, só para manter a inflação, e acrescentei 0,5% de juros. Imaginando, o sistema vai ser tão incompetente que só vai conseguir rendimento de 0,5%. Qualquer aplicaçãozinha meia boca dá mais isso. Poupança dá 0,5%, que é o pior investimento que existe. Atualizei esse dinheiro e quando ele completa 35 anos de contribuição, eu aposentei o cidadão. Aposentando, eu começo a pagar a aposentadoria para ele no teto. Continuei atualizando o saldo da conta pelo INPC, 0,5% de juro, mas eu fui sacando todos os meses a aposentadoria daquela conta que se formou. E levei esse pagamento até acabar a expectativa de sobrevida dele apurada pelo IBGE.
Ainda arredondei para cima essa expectativa. Dava 32 anos e meio, coloquei 35. Bom, quando o cara morre, sobrou 6 milhões de reais na conta. Preciso de reforma? 3% de contribuição dele, 3% do empregador. Hoje o trabalhador paga em média 9%, o empregador paga no mínimo 20%. Se 3 de cada lado... pagando 11. Começou 11, já paga 20. Se 3 de cada lado é suficiente para pagar a aposentadoria, o que eu pensei? Nós podemos manter os percentuais pagos hoje, contribuídos hoje, ok? Se eu estou aguentando pagar isso hoje, eu aguento pagar isso durante mais algum tempo. E o excedente, paguei 3% para aposentadoria de cada lado, o excedente eu uso a princípio para pagar os benefícios por incapacidade, certo? Tem uma coisa, separamos hoje, daqui a um mês alguém tem direito à aposentadoria. Essa pessoa vai ter contribuído um mês só para nós. Esse excedente vai pagar essa aposentadoria, vai pagar os benefícios por incapacidade. E aos poucos, e vai pagar também a aposentadoria de quem já está aposentado. A gente consegue sustentar com esse excedente. Até porque não vamos mais recolher, não vamos mais recolher. Se o Brasil consegue sustentar essas pessoas, nós também conseguimos. Com um detalhe, a qualidade de vida que nós temos na região sul é superior à média da qualidade de vida do Brasil. Significa que o nosso idoso já tem uma qualidade de vida melhor e já usa menos saúde pública do que o resto do país. Ele já está se organizando para o nosso custo com saúde pública é menor do que o resto do país. Então, se hoje o Brasil tem um problema de seguridade, que na verdade não é problema porque tiram dinheiro dela, nós não teremos esse problema tão forte aqui no Sul, vai sobrar mais dinheiro para a Previdência. E eu tenho certeza que um novo país organizado aqui vai ter muito mais investimento em qualidade de vida e, por exemplo, em saneamento básico, do que o Brasil tem hoje. Com isso, eu reduzo a necessidade de recurso para a saúde, sobra mais recurso para a Previdência. E mais que isso, essas pessoas que hoje estão aposentadas, que serão sustentadas por esse sistema, lamento dizer, mas essas pessoas vão morrer em algum momento e vão deixar de receber. Como nós também. Como nós vamos morrer em algum momento. As pessoas, a quantidade de pessoas, eu vou usar uma expressão feia, mas a quantidade de pessoas penduradas no sistema vai diminuindo gradativamente. E quem vai entrando no sistema, está entrando no sistema de capitalização, com dinheiro aplicado, investido, trazendo rendimento. Esse dinheiro aplicado, investido, também é investido em desenvolvimento. Porque, vamos lá, eu sou o fundo previdenciário. Eu sou o banco que cuida desse negócio. Eu estou investindo dinheiro. Estou investindo em quê? Eu estou investindo em novas indústrias. Eu estou investindo em coisas que vão trazer... Financiando projetos de infraestrutura. Financiando projetos que vão trazer resultado para o próprio sistema. Infraestrutura, saneamento básico. Porque a visão desse administrador desse recurso é: eu preciso fazer esse negócio dar lucro para pagar uma boa aposentadoria. Essa é a visão. Então ele não vai investir em coisa furada. Ele vai investir em coisa que vai trazer retorno. Opa, tem uma indústria que está querendo se instalar aqui, que vai trazer emprego, que vai não sei o quê. Eu vou investir nesse negócio, porque isso aqui vai me dar lucro. A mim, sistema previdenciário. É aí que está o ovo do Colombo. Aí que está o X da questão e a resposta para o sistema. Esse sistema vai ser superavitário, porque naturalmente ele é superavitário. Aos poucos eu diminuo a necessidade da repartição simples. E reduzindo a necessidade da repartição simples, gradativamente eu reduzo a carga tributária necessária para isso. E aí eu posso ou redirecionar esses tributos para áreas mais importantes, ou eu posso realmente reduzir a carga tributária geral, trazendo muito mais lucratividade para o sistema como um todo, muito mais resultado para as empresas, preços melhores das mercadorias, porque vai ter menos carga tributária embutida, e enfim, um país mais feliz para todos nós. Um sistema sério de fiscalização, sem corrupção, um sistema sério de auditores que... Juarez, quanto menor a tributação, menor a necessidade de fiscalização. Por quê? Eu tenho interesse em sonegar um imposto de 40%. Imposto de 2% eu vou sonegar para quê? É só 2%. Quando se reduz ainda mais vendo o resultado, ainda mais vendo o resultado. Sim, e tem pesquisas não, fatos que são fantásticos. O governo do estado de São Paulo, na gestão do Mário Covas, muito tempo atrás, reduziu o ICMS, reduziu a alíquota de ICMS, que é o principal tributo estadual. Quando ele reduziu a alíquota, a arrecadação aumentou pra caramba, porque o custo da sonegação também é alto. O cara
paga para sonegar. Ele tem um custo de sonegação. Ele tem que ter gente trabalhando para fazer a sonegação acontecer. É mais fácil pagar. É mais fácil pagar o imposto mais barato do que eu gastar para sonegar. Logo, o que aconteceu com o Estado de São Paulo, real, aumentou a arrecadação quando o Covas reduziu a alíquota. Significa que a gente diminuindo a carga tributária, também vai diminuir a sonegação, a arrecadação aumenta e o Estado funciona. Doutor Emerson, eu sei que teremos grandes oportunidades, nosso tempo também está acabando. Eu quero Doutor agradecer Ivan, demais a oportunidade que vocês me deram de estar aqui. Não, é um prazer. Foi uma delícia. É um prazer ter você teremos aqui. outras oportunidades, né? Deus queira. E vamos conversar mais lá no Rio de Janeiro. Se Deus quiser, lá no Congresso Brasileiro de Direito Previdenciário. Daqui a pouco a gente volta com mais um tema a ser tratado aqui no Comunicando Atualidade. Bom, estamos aqui em São Sebastião do Caí, no Congresso Nacional do Movimento Sul do meu país, com o meu amigo João Chu, que é o coordenador regional aqui do Rio Grande do Sul, do movimento e do Plebissul 2017. Queria falar com o João. João, me explica como é essa tua função de coordenadoria, o trabalho que você vem tendo aí para o Plebissul, e depois fala um pouquinho da cidade. Boa noite, doutor Ivan. Boa noite, telespectadores. Bom, agora eu venho assumindo a função de superintendente do Estado, né? O ano passado eu era coordenador regional e agora a gente vem desenvolvendo essa atividade ao longo do Estado. Esse ano eu acredito que, junto com o trabalho tanto das outras pessoas que participam do movimento, junto com o nosso, acreditamos que vamos ter um resultado bem maior do que a votação no ano passado. Ano passado a gente teve 522 urnas no estado, esse ano estamos pretendendo por 1.500. O que produz aqui o pessoal de São Sebastião do Caí? Qual é o forte aqui da região? São Sebastião do Caí é muito conhecido como a terra da bergamota. Aqui temos bastante nas localidades de Vigia, Pareci Velho, Conceição, plantações de bergamota. Mas a gente tem também a questão da agroindústria familiar, que é bem forte também nas pequenas propriedades, e temos também a Oderich e a AgroSul, que são empresas do ramo alimentício, que cada uma emprega em torno de 1.100, 1.200 funcionários. E além de que aqui a cidade do Caí é um município que ele é centro desses outros municípios da região. Então tem um comércio muito forte. Harmonia, Tupandi, Bom Princípio, São José do Hortêncio, são tudo cidades que se alimentam do comércio do Caí. Então aqui se torna um polo regional de desenvolvimento. Então é isso aí. Bom, estamos aqui em São Sebastião do Caí, no Congresso Nacional do Movimento Sul Meu País, e vamos conversar com Odilon Xavier, que é o presidente nacional do movimento O Sul é Meu País, para saber dele os preparativos para o Plebissul, qual a expectativa e como ele está vendo todo esse processo, esse congresso. Boa noite, meu amigo Odilon. Boa noite. O congresso, como vocês viram aí, foi um sucesso. Fomos muito bem atendidos, maravilhoso. E estamos, a cada dia que passa, galgando novas fronteiras. Então, o Sul, o meu país, está se tornando um sucesso aqui nessa região, no comando aí do João Chuc. João Chuc tem feito um bom trabalho. Bom trabalho, com certeza. Temos que parar. Os nossos parabéns a ele e também a Nídria, que era antiga aqui da região, né? E que agora está na Nacional. Está na Nacional. Mas é uma família, é um trabalho de equipe. Exatamente, um trabalho de equipe. E vamos para o dia 7 agora do 10, né? Solidificar esse nosso trabalho com chave de ouro, que queremos ultrapassar 1 milhão de votos. Tomara que consigamos. Né? Por Comunicando Atualidades com o Odilon Xavier, o nosso presidente nacional, até novembro pelo menos, depois passa a chave adiante. Exatamente, e já vamos aproveitar, nós vamos ter no dia 11 de novembro a nossa próxima Assembleia Geral, onde vamos analisar o nosso Plebissul e já eleger a nova diretoria que vai comandar pelos próximos 4 anos. Tem uma previsão de onde é que vai ser essa Assembleia? Vai ser em Lages. Lages, o nosso lugar preferido do ano passado já foi. Nosso reduto. Nosso reduto. Então, gente, Lages, o Comunicando Atualidades vai estar lá para saber quem é a nova direção do movimento O Sul é Meu País. Muito obrigado, Odilon, e um bom final de congresso para todos nós. Um grande abraço a todos e o nosso muito obrigado.
Estamos aqui com o Rafael do canal Ideias Radicais e vai nos falar um pouquinho sobre mídias alternativas, colocar um pouco da visão dele, como é que a coisa deve ou não funcionar. Boa noite, Rafael. Apesar de estar de dia, que o programa passa de noite. Pode ser bom dia ou boa noite, vamos lá. Tanto faz. Não, Diego, o que eu... Ontem você deu uma palestra aqui para o pessoal do Movimento Sou Meu País, dando dicas para a pessoa que quiser falar no YouTube, utilizar essa mídia alternativa. Né? E nós queríamos saber de você, assim, qual é o potencial dessa mídia alternativa, o quanto se pode comunicar e o que seria melhor para quem está iniciando. O potencial é total, porque agora a internet está tomando controle de debate mesmo. Porque antes, imagina, uns 10 anos atrás, você quer emitir uma opinião, você escreve um artigo, vai para um jornal, aí você tem que passar pelo editor, pelo dono, pelo patrocinador, vai ser uma coisa complicada. Hoje, a internet, você bota a tua opinião ali e acabou. Se tá certo, vai viralizar. Se gostaram, vai ser vista. Se não gostaram, você vai ser escrachado mesmo, e é isso aí. Então, é um poder muito grande de debate, tanto que vem influenciando debates políticos. O Trump se elegeu nos Estados Unidos com muita ajuda da internet, porque todos os jornais estavam do lado da Hillary. O Brexit aconteceu por causa do poder da internet. Estava todo mundo contra o Brexit. O Brexit foi lá e aconteceu. As eleições de 2014 não foram tão influenciadas, mas 2016 foi muito. Todos os candidatos a prefeito, vereadores, todos tinham páginas, estavam fazendo vídeo, estavam fazendo Twitter, estavam para todo lado, porque eles sabiam que o debate estava ali agora. Não é mais, vou dar uma entrevista num grande jornal local e daí eles vão escrever e fazer um artigo, e isso não pega mais tanto. Agora o debate está na internet, onde você está ali cara a cara, né? Não tem uma marca para te proteger, não, você vai ter que mostrar alguma coisa ali, e se alguém não gostar, ele fala quase direto com você. Então isso é uma peitada muito legal agora. E suspeito que em 2018 isso vai ser decisivo para o processo político. E também pelo processo econômico agora. Você vê, reforma trabalhista, reforma da Previdência, reforma política, tudo isso está sendo debatido na internet. Os grandes jornais não estão mais conseguindo puxar a narrativa e falar, não, agora nós vamos... Não. Inclusive, agora você tem internet parando debates políticos lá em Brasília. Eles foram tentar, isso já tem alguns meses, tentar inistiar o Caixa 2. Iam conseguir, mas o site antagonista pegou, fez a notícia, colocou em site, viralizou o troço e aí escrachou, aí não deu certo. Foi uma velocidade muito rápida e conseguiu parar uma votação muito pesada em Brasília. Nós temos visto que a internet vem já de alguns anos influenciando. Me parece que a eleição do Obama em 2006 também foi muito influenciada, mas na época pelo Twitter, que era a novidade que fez crescer muito a candidatura dele. Agora o que a gente está vendo que não é mais só o Twitter, aquela parte escrita. A internet evoluiu bastante também na questão dos podcasts, que é o som, ou então a própria multimídia na questão do YouTube. Hoje ficou mais fácil, há uma viralização dos vídeos, e esse realmente é um processo, parece, muito interessante. 2008, quando o Obama tentou se candidatar, de fato foi o começo assim de um fenômeno internet mesmo, e foi uma campanha muito diferente. Foi aqueles pôsteres dele e tudo mais, usando... Não tão ainda aquela guerra de internet, mas o começo da exploração foi usado para fazer aquela imagem dele e tudo mais, que depois a gente viu que, né, foi aquela desgraça. Mas, de fato, isso aconteceu, foi um troço interessante mesmo. E agora vamos ver como é que vai ser os próximos processos. Eu não sei o que vai acontecer aí, eu só sei que vai ser cada vez mais forte. E a linguagem tem que ser diferenciada, não dá para ser uma linguagem televisiva. Tem que ser diferenciada mesmo, até porque uma das coisas legais da internet é que você se sente mais próximo, né? Quando você está vendo uma reportagem assim, você até pensa, poxa, mas tem patrocinadores, tá uma pessoa um pouco distante. Quando você vê alguém gravando alguma coisa na internet, tipo assim, alguma coisa na rua, tem alguma manifestação e o cara tá ali, tô aqui, tá acontecendo isso, você pensa, bom, é uma pessoa que nem eu, ele tá ali falando o que eu acho, ele tá ali na rua. Você consegue se relacionar mais, você consegue entender mais aquela pessoa que está falando aquilo. Você consegue dar mais credibilidade para aquilo que você pensa, bom, não teve muito tempo de maquiar esse troço aqui, né? Provavelmente. E justo pelo jeito que um monte de gente consegue falar alguma coisa, acaba sendo uma linguagem mais popular, e isso facilita até um pouco, como é que eu posso dizer assim, facilita uma comunicação...
eu não sei exatamente como colocar isso, mas uma comunicação talvez assim mais simples, informal, informal, mas no sentido das pessoas conseguirem perceber que elas podem chegar naquilo. Ou seja, eu estou falando a mesma língua. Eu estou falando a mesma língua, tá mas se esse outro cara também está falando, então eu posso também. Se ele é um influenciador e ele pode chegar nesse tema e de fato fazer alguma coisa e chegar em milhares de pessoas, então eu posso também. Então eu também tenho alguma ideia. Eu achei que as minhas ideias eram só umas coisas idiotas que eu pensava, mas pensando bem, quem sabe eu também tenho alguma coisa útil para falar, vou falar também. Fica legal. Utilizando uma palavra da moda, estamos empoderando as pessoas da sua fala, da sua própria voz. Você tá aumentando a capacidade de competição, né? Antes a entrada para você produzir mídia é muito difícil, né? Você tem que ter um canal, qualquer um, é só ir lá ter um canal, você compra 2 por R$3,90, né? Não é assim. Agora você tá abrindo a competição, e agora quando abre a competição você tem um monte de processos diferentes, qualidade sobe, é uma coisa linda. E isso com o tempo, o mercado, na verdade, esse grande mercado anárquico que é a internet, né, ele acaba filtrando aquilo que é de melhor, e quem é o melhor vai sempre conseguir mais espaço e o pior vai acabar sendo soterrado. As pessoas vão ter que aprender a lidar com esse caudal de informações. Aliás, eu gosto muito da internet justamente por esse aspecto anárquico dela. Eu me considero um anarquista. Não é só o melhor, porque é diferente, assim, não tem como você ter assim, o melhor de mídia. Você tem todos os tipos de mídia diferentes para todos os públicos diferentes, para todas as pessoas que têm interesses diferentes. Então você vai ter mais melhores. Antes você tinha assim, alguns jornais vão ter que cobrir tudo para todo mundo. E é difícil. Agora você tem gente se especializando. Não, eu vou fazer só cobertura disso, eu vou só falar desse assunto, eu vou só pegar isso aqui. Então você tem aumento um crescimento da competição que ajuda até a especialização. Então você não vai ter um grande, o cara que vai conquistar, mas de repente você tem agora uma pletora, uma selva inteira de gente fazendo coisa diferente e com qualidade cada vez mais crescente. E como você falou, o mercado depura. Então quem não consegue competir, tchau. Quem não consegue ser interessante, quem não consegue ser crível, tchau. Isso é bom. Agora falando um pouquinho de separatismo, de secessão. Você produz o canal Ideias Radicais, né? E essa é uma ideia radical. Sim. Mas o que exatamente te aproximou do movimento e o que você viu nele que achou interessante e que pode ser uma solução? É uma ideia radical, sim, e ideia radical ela tem 2 sentidos. Primeiro que é radical do radical da ideia de base, é uma ideia fundamental. Isso que é o que me aproximou e que eu defendo com a ideia do separatismo, que é uma ideia fundamental que a gente esquece sobre a nossa relação com a lei e com o governo, que é o seguinte: o poder não está com ele, está comigo, eu delego, e eu posso escolher não delegar, e eu posso escolher pegar de volta. Essa é a ideia núcleo do separatismo, é falar, como está colocado na Declaração de Independência dos Estados Unidos, os governos são criados pelos homens com o intuito de proteger os seus direitos naturais, com o intuito de proteger a sua vida, a sua propriedade, a sua liberdade, a sua busca de felicidade. E caso estes governos falhem neste processo, é o direito e o dever dessa população destituir esse governo. Então é isso que me seduziu primeiro, não só para a ideia de secessão, mas também para esse movimento em específico. É uma ideia radical, mas é uma ideia fundamental, é uma ideia muito básica que a gente tem que ter sobre o que é a função do governo. Não cabe a ele escolher para a gente, mas sim a gente falar, eis aonde você vai, eis aonde você não vai. Se não gostou, eu te tiro. Quem manda aqui nessa relação sou eu, não é você. É o cliente que manda, não é o fornecedor. Onde que você já se viu um fornecedor que tem um contrato que diz que você tem que ir lá comprar na padaria dele todo dia? Isso não existe. Isso não pode ser esticado para um governo, isso também não pode existir. E a outra coisa que é legal do movimento Sou Meu País em específico é que é um movimento popular mesmo, é um movimento das pessoas pequenas, do povão mesmo. Não tem nenhum grande financiador, um grande puxador, um grande movimento partido político por trás querendo alguma coisa, não. É a vontade de pessoas descontentes. É uma coisa honesta e sincera nesse sentido de ser assim, a manifestação do indivíduo. Você não olha e fala, isso aí é um grande, isso aí é parte... Não é. Você ouve as pessoas, você vê no evento, você conversa com todo mundo, você vê, são pessoas simples, e são pessoas que estão descontentes, às vezes até com um refino técnico, às vezes acadêmico também não tão bom, e é uma coisa até boa porque você olha e fala, isso aqui é genuíno, não é uma doutrinação, não é um grande plano maior, é uma revolta genuína, uma vontade, um desgosto genuíno e um desejo por fazer uma coisa nova. E esse sonhar do indivíduo, que é uma coisa muito importante, que não pode ser perdido, do indivíduo achar que não, eu posso
juntar algumas pessoas e construir uma coisa maior. Isso que é o movimento bonito de movimento de secessão. Falar, não, ó, nós vamos fazer o nosso país. A gente não precisa ficar pedindo permissão. Nós temos as nossas ideias, nós somos adultos maduros, com capacidade de fazer isso, e nós vamos fazer. Isso que é uma das coisas também muito bonitas por trás disso. Perfeito. Agora é com a Sandra Parma, acho que é supervisora, superintendente de Santa Catarina. Isso. Tá? Aqui em São Sebastião do Caí, tá? Para pegar uma palavrinha dela sobre como é que está o movimento lá em Santa Catarina, como é que ela sente, o que se pretende. Já interrompendo o doutor Ivan, né, que eu interrompo, nós tivemos tive a grande oportunidade de conhecer a Sandra no nosso Congresso Nacional do ano passado em Lages, onde a gente se conheceu, e lá eu vi que como ela é o movimento, né? Como ela se sentia, que aquilo é muito latente nela, essa questão do movimento. Então, para nós é muito importante saber como que está o movimento O Sul é Meu País em Santa Catarina e como tu se sente, não só sendo superintendente, mas fazendo parte como uma militante dessa grande ideia de se construir uma pátria. Claro, claro. Eu entrei no movimento em 2014, uma revolta, né, generalizada, né, aqui no Sul, né, teve essa revolta, e foi a partir de 2014 que eu realmente busquei algo, né, grandioso para seguir, porque assim, eu cheguei à conclusão que eu não tinha mais uma pátria para chamar de minha, e eu sinto muita falta disso, sabe aquele respeito à bandeira do Brasil, aquela emoção ao cantar o hino nacional. Eu sempre tive isso e sempre precisei disso para minha vida, né? E eu não tinha mais isso. De repente, eu olhava para a bandeira do Brasil, e eu não via mais aquela pátria que eu amava. Ela deixou de existir. Então, eu agarrei com unhas e dentes essa oportunidade de criar uma nação. O próximo programa nós vamos abordar uma série de temas, estaremos com algumas gravações feitas direto da cidade de Santa Maria, vamos mostrar algumas coisas interessantes que acontecem por lá e mais alguns outros temas variados aqui no programa. Então, boa noite a todos e até a próxima sexta-feira, com a ajuda de Deus, quando estaremos nós aqui de novo conversando com vocês. Até lá!